dizimar dos presentes que ganhamos? É uma pergunta muito recorrente essa. Uma pessoa surgiu uma vez com a ideia de que dízimo só deve ser dado do trabalho. Você trabalhou e você devolve dízimo, etc. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o dízimo incide sobre todas as riquezas e todos os bens. E os bens não vêm só de trabalho, bens vêm de várias fontes. Os bens vêm de trabalho, os bens vêm de herança, os bens vêm de presentes, os bens vêm de coisas achadas e os bens vêm de roubo. Esse aqui a gente tira. Coisa desonesta, né? Mas de coisas lícitas você tem principalmente as 4 fontes: achar, presentear, herdar e trabalhar. Entendeu? Então, no caso de Israel, o dízimo era dado de todo o trabalho do campo, porque todo mundo recebia do campo. Até quem não trabalhava no campo recebia do campo. Por quê? Porque tudo passava pelo campo. E o provérbio bíblico é aquele: do campo todo se mantém, até o rei. Então, todo mundo vivia do campo. Então, assim, o camarada era carpinteiro, mas a família dele tinha herança, porque todas as famílias tinham herança na terra. Não existia ninguém que não tivesse terras em Israel, a não ser nos períodos de pobreza, que ele recebia a terra de volta no jubileu. Então, ele era carpinteiro, mas a família dele tinha fazenda. Então, a colheita daquilo ali dizimava-se. Entendeu? E ele devolvia o dízimo dele da parte da colheita. Entendeu? O sistema levítico era um sistema especial. Ok? Nós não sabemos muitos detalhes sobre ele. Mesmo os melhores pesquisadores sabem que no sistema levítico ele não foi praticado rigorosamente, houve muita infidelidade ao longo da história de Israel. Mas o princípio é de que tudo que nós temos, 10% pertence a Deus. Abraão deu o dízimo de tudo e Jacó prometeu dar o dízimo de tudo. Em nenhum momento a Bíblia diz assim, é só de trabalho. Então você não pode estabelecer uma regra que a Bíblia não estabeleceu. Mas você pode abraçar a regra que a Bíblia deu, o dízimo é de tudo. Então tudo é total. A palavra hebraica kol significa totalidade, completude, integridade, sem exceção. Então Abraão deu o dízimo de tudo, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo, e a Bíblia diz em Provérbios 3:9 que nós devemos honrar o Senhor com todas as nossas rendas e com nossa fazenda. Então tem 2 palavras ali, entendeu? Que é a palavra recurso e a palavra rom, que são rendas e fazenda, riquezas e rendimentos. Então você tem as primícias, as rendas. Então o princípio é esse. Não importa, alguém diz assim, mas lá em Israel o dízimo era prioritariamente com produtos do campo. Assim, mas em Israel a adoração só podia ser no santuário. Em Israel, ministro só podia ser se fosse levita. Em Israel, a Santa Ceia era Páscoa. Tinha que ter cordeiro assado e só israelita poderia participar. Ou o converso. Então você não vai pegar, as práticas continuam, mas sem as amarras do Antigo Testamento. A adoração continua, mas não precisa ser mais no templo. Jesus disse em espírito é verdade, mas a adoração continua do mesmo jeito, mas não mais só no templo. Olha lá. Então veja, se você for dizer assim, o dízimo em Israel era assim, tem que ser assim, se não pode ser assim, acaba. Então tudo bem, então a adoração em Israel era daquele jeito, tem que ser daquele jeito, se não for daquele jeito, acaba? Não, não acaba, porque Jesus ensinou o princípio. O princípio é que a oferta continua, mas não tem mais as amarras do santuário e do sistema levítico. O dízimo continua, mas não tem mais as amarras do sistema levítico. A adoração continua, mas não tem mais as amarras de ter que ser no templo. Por isso que ela briga com a samaritana, que dizia que uns diziam que tem em Samaria, outros tem em Jerusalém. Ok? A Páscoa continua, mas não é mais no sistema do Antigo Testamento. A Páscoa virou Santa Ceia, porque foi na Páscoa que Jesus adaptou a Santa Ceia para sair das amarras do santuário. Jesus nos deu uma grande lição ali, dizendo, as práticas espirituais continuam, mas sem as amarras do Antigo Testamento. Veja, o dízimo em Israel era principalmente produto do campo? Eram, sim. Mas, com Melquisedeque não foi assim. Com
Jacó não foi assim. Não tinha as leis de levitas, não tinha no tempo de Jacó. Jacó veio 15 anos antes. E o princípio de Provérbios é de que é sobre tudo. E a próprio discernimento espiritual vai falar que se o dízimo foi necessário naquela época, muito mais hoje. Porque a missão daquele tempo era num território também de Sergipe. E a missão hoje é no planeta todo. Precisamos de muito mais pastores, muito mais ministros, etc. Sem as amarras do tempo dos levitas. Então, se a gente quiser obrigar a ter uma amarra, você vai dizer, então, o sábado é só para agricultor. Porque a linguagem do sábado é para quem cuida de fazenda. Ele não diz assim, nem tu, carpinteiro, ajudante de pedreiro, qualquer profissão. Ele não diz assim, tu, teu boi, teu jumento, teu filho, tua filha, que trabalha na fazenda. É uma linguagem para fazenda. Então, se não tiver na fazenda, não precisa guardar o sábado. Então, você não pode atrelar a linguagem. Você tem que ver, aqui está guarda o sábado, ele foi adaptado para guardar ali, e agora ele pode ser guardado em qualquer lugar, sem estar atrelado a levitas. O dízimo pode ser oferecido de todo o seu rendimento, sem estar atrelado ao sistema dos levitas. A adoração pode ser feita em qualquer lugar, sem estar atrelado ao santuário. Está entendendo? A Santa Ceia pode ser praticada em qualquer lugar, sem estar atrelado às amarras da Páscoa judaica. E eu poderia citar em outros exemplos. Você, para orar, em Israel, você tem que orar virado na direção do santuário. Ninguém segue isso hoje. Então, hoje eu posso orar olhando para qualquer lugar. É ou não é? A bênção oficial sobre o povo de Deus, só o sacerdote podia dar. Entendeu? Aí uma pessoa que era leprosa só podia ser considerada curada se o sacerdote decretasse. Mas hoje a pessoa faz uma cura de lepra e não precisa estar amarrada a isso. Então nós vemos que Deus adaptou a religião àquele sistema para aquele povo. Mas as práticas continuam, mas sem as amarras, sem aquelas limitações. Porque foram adaptações, digamos assim, circunstanciais. Então, o dízimo era praticado por Melquisedeque, e o sacerdócio de Melquisedeque não tinha as amarras do sistema levítico. Era um sacerdócio e tinha dízimo, mas não tinha as amarras do sacerdócio levítico. O sacerdócio do sistema levítico já não estava com as mesmas normas do sistema de Melquisedeque, mas havia o dízimo, e havia adoração, e havia ministério. E no Novo Testamento, continua tendo ministério, continua tendo dízimo, continua tendo oferta, continua tendo adoração, continua tendo bênção, continua tendo Páscoa, sem as amarras do tempo levita. Então, nós temos que, como diz o outro, jogar água fora sem jogar a criança junto. Ou seja, nós tiramos as amarras do sistema levítico, mas as práticas espirituais continuam valendo. A imposição das mãos continua valendo, a unção continua valendo. Só que quem podia fazer unção era profeta e sacerdote, então hoje ninguém mais pode fazer unção. A unção continua sem as amarras do Antigo Testamento. Então, assim, a gente pode citar N coisas que vão nos ensinar que não há motivo para a pessoa alegar que o dízimo tem que ser exatamente como era no tempo dos levitas. Mas o tempo dos levitas nos ensina a validade, a santidade e a utilidade do dízimo, que existia antes dos levitas e continua depois dos levitas, porque nunca foi abolido e porque a necessidade apela muito mais para ele agora do que no passado. Mas e aí, devolve o dízimo do presente ou não? De tudo. O que eu quis dizer é que é de tudo. Você devolve dízimo de trabalho, de herança, do que é achado e do que é ganho de presente. Devolve de tudo. Okay. Agora, existem presentes que não se constitui ganho. Por quê? O dízimo incide sobre a riqueza, o rendimento. Nos livros de Ellen White, ela usa uma palavra muito feliz, que foi traduzida ao português como rendas, mas no original não é renda. A palavra original que ela usa em Conselhos sobre Mordomia, página 40, 41, e ali tem vários textos que usam a palavra, só dá uma busca automática na palavra renda. Você vai no inglês, a palavra original é increase. Increase significa aumento. Tem presente que não é aumento. Entendeu? Tem que ser um presente que lhe causou um aumento de patrimônio e de liquidez, de recurso. A riqueza aumentou. Dar exemplos para facilitar para alguns? Você pode ganhar um presente que seja simplesmente de manutenção. Você está numa situação
de viagem e alguém paga uma despesa para você de comida, ou paga uma passagem, ou lhe ajuda com alguma coisa, aquilo não lhe aumentou nada, apenas supriu uma necessidade naquele momento, mas não houve aumento de recurso. Agora, se você, digamos assim, está viajando e tem dinheiro suficiente para viajar, ok? E uma pessoa paga para você várias diárias no hotel de tal maneira que você economizou um dinheiro significativo, evidentemente você teve um aumento, porque aquele dinheiro que você teria despesa, você não teve aquela despesa. Houve um aumento. Ou não houve? Agora, se você é uma pessoa carente e alguém pagou para você um mês no hotel, pagou sua escola, lhe comprou seus livros, entendeu? Pagou seu plano de saúde, não houve aumento nenhum, ela apenas supriu suas necessidades. Então, tem presente que não é aumento, não aumentou seu patrimônio, não se traduziu aumento de dinheiro na sua conta bancária. Então, não preencheu os requisitos que Ellen White menciona, que é o increase, e não preencheu os requisitos bíblicos do recuxe, do ROM. Onde houve ROM? Onde é que houve recuxe? Não houve. Entende? Uma pessoa recebe um presente de um plano de saúde, porque ela não pode pagar. Não houve aumento. Entende? Agora, a pessoa pode ser uma pessoa espiritual muito cristã, e ela chegar um momento dela dizer assim, poxa, eu levei um ano recebendo presente do plano de saúde, e agora eu estou com emprego ganhando muito bem, então eu vou devolver o meu dízimo normal, e eu quero devolver um dízimo de reconhecimento por esse, porque não foi aumento, mas eu me sinto tocado, o Espírito de Deus, porque é o seguinte, nem tudo se traduz como regras e normas, o Espírito de Deus toca no coração da pessoa, e ele ensina deveres, porque as circunstâncias da vida são muitas, e as regras não cobrem todas as circunstâncias. Agora, você está, por exemplo, você ganha de presente uma Ferrari. Isso é uma pergunta que me fizeram. Se eu ganhar uma Ferrari de presente, quanto é que custa uma Ferrari? Digamos que custa 1 milhão, não sei, 2 milhões, não sei quanto custa uma Ferrari. E aí, você tem noção, pastor Gilberto? Não faço a mínima, eu sei que é mais de 1 milhão. Quanto custa uma Ferrari? Digamos que seja 1 milhão de reais. Aí o pessoal me deu uma Ferrari, o que é que eu faço aí agora? Eu disse, primeiro você tem que pensar assim, você tem condições de manter uma Ferrari, pagar o IPVA, pagar o PVA, não, pagar o licenciamento de uma Ferrari anualmente? Não tem, né? Então, a melhor coisa que você fazer é você vende a Ferrari, devolve o dízimo e compra um carro bom, ainda compra uma casa, etc., e vai ver sua vida. Não tem erro como você fazer. Você ganhou um presente, houve aumento patrimonial. Agora, se você ficar com a Ferrari, você não devolve dízimo. Só quando você vendê-la, entendeu? Aí você vai, porque você não tem como cortar um pedaço da Ferrari, tem que usar seu bom senso também, você é uma pessoa inteligente, não vai imaginar. Vai chegar um momento que você tem aquele bem e você vai devolver. Se você fosse um camarada que tivesse condições, devolveria o dízimo da Ferrari e ficaria com a Ferrari. É como você, por exemplo, você vai comprar um computador, custa R$2.000, e alguém lhe dá um computador de presente, aí você diz, poxa, ganhei, foi um aumento patrimonial. Aí você devolve o dízimo. Valeu a pena, você, poxa, eu consegui. Agora você ganha uma camisa. Ou porque você não tem camisa nenhuma, a pessoa lhe dá uma camisa, você não tem nem condição de comprar nenhuma, isso não é aumento. A pessoa está lhe dando uma coisa que ela supriu uma necessidade, e você aqui não é um acúmulo. A palavra em crise significa aumento, uma coisa que cresceu, não cresceu nada, você simplesmente supriu a necessidade, entendeu? Agora, se você tem muitas camisas, e o camarada dá camisas caras, etc., você tem duas opções. Você não precisa daquelas camisas, aí você doa de presente a camisa para quem precisa, passa a obrigação para outra pessoa, por que não? Ou você pode ficar com aquelas camisas e criar uma coleção de camisas para doar, presentear. Quando você for dar de presente para alguém, você ia comprar uma camisa de R$200 para presentear alguém, você dá aquela. Você já economizou R$200, então deu R$20 de dízimo. Eu acho que Deus vai orientar as pessoas como fazer cada um a ser sincero e generoso com Deus. Ellen White tem uma declaração muito interessante, que a gente não devia fazer cálculos a menos na hora de fazer doações para a causa de Deus. Nunca fazer cálculos a menos. E tem gente que é useiro e vezeiro e fazer sempre cálculo a menos. Entende? As pessoas querem que Deus sempre nos abençoe mais, mas as pessoas querem ser generosas primeiro. Eu sempre pergunto assim, qual é o mínimo que eu devo dar para poder Deus me aprovar? São maus alunos na escola de Deus, né? As pessoas têm que se perguntar, Senhor, o que é o melhor que eu posso fazer? E me ajude a fazer o meu melhor. Isso é o alvo de cada cristão. Agora, você não pode dar regra para tudo. Não, mas eu ganhei uma bombom, eu ganhei um chiclete, eu ganhei um pirulito. Eu ganhei um livro de presente. Vai dizimar. Não, isso aí é uma questão sua. Você que vai
vai sentir... Eu, por exemplo, eu viajo muito, eu, pelo menos viajava, não sei como é que vai ser agora depois da pandemia, né? Mas esse ano eu não viajei. Mas eu sempre alguém me dá um presente. 99% das vezes eu ganho um presente. Eu faço uma estimativa e devolvo um dízimo do presente. É assim que eu faço isso. Eu faço isso por uma questão de... Eu sinto que isso é pertinente e adequado, entendeu? Eu não fico calculando, procurando, fazendo cotação. Não. Eu faço uma estimativa. Eu não sei também se a pessoa comprou em liquidação, se a pessoa... não sei, mas eu faço uma estimativa. De uma camisa mais ou menos tanto. Então eu faço assim. Foi aumento. Eu, por exemplo, não compro roupa há muito tempo, entendeu? Isso para mim é uma grande economia. Uma grande economia. Ganhei muito sapato, ganhei muita calça, terno, ganhei muita camisa. Então, isso é uma economia. Houve aumento patrimonial. Eu tenho mais roupas do que eu poderia ter se eu comprasse. Tenho roupas de boa qualidade. E minha conta bancária não foi esvaziada por causa disso. Eu tenho, digamos, 2, 3 mil reais de roupa aí e que eu não gastei. Então, eu fui beneficiado. E não é uma coisa de carência para suprir minha necessidade. Foi um presente que aumentou, digamos assim, quantitativamente para mim. E agora outro vai dizer, não, eu não considero, não acho. Bom, e cada um responde diante de sua consciência, diante de Deus. Isso não é lei, mas é um princípio, é o princípio do aumento. O princípio do aumento está na Bíblia e no Espírito Profecia. É a bênção. A palavra bênção, por exemplo, que você tem na Bíblia, quando você olha lá no hebraico a palavra bênção, a palavra significa um presente, uma dádiva, entendeu? Uma riqueza que Deus lhe deu. Então, toda bênção é dizimável, entende? É uma bênção. Agora, é que eu digo, tem aquela bênção que é para manutenção. Eu pago os estudos de minha filha, ela come aqui em casa, ela dorme aqui em casa, eu não vou pedir que ela devolva dízimo da moradia, do condomínio, da água, da luz que ela usa, da comida que ela come, da roupa que eu dou para ela, do plano de saúde que eu pago para ela. Eu não posso fazer isso, quer dizer, pagava, né? Eu não posso fazer isso para a outra que morava aqui comigo. Então, não posso fazer isso. Agora, e se a pessoa fizer o seguinte, ó, alguém já me perguntou sobre isso. Disse assim, olha, tem tempo que eu ganho presente, tem tempo que não. E se eu escolher todo mês dar 20 reais a mais de dízimo para cobrir eventuais presentes que surgirão pela frente? É uma liberdade que a pessoa tem, mas eu acho que isso não é necessário. Eu acho que isso tem que ser feito em cima de um fato concreto mesmo. Aconteceu alguma coisa, você faz uma estimativa e doa. Pronto. Isso é uma relação muito assim. Eu disse que na Bíblia há mais de 20 palavras para dízimo. Desculpe, para oferta. Mais de 20 palavras para oferta, né? O que é que isso mostra? Para uma pessoa que estuda idiomas, sabe que quando um termo, quando um objeto ele é nomeado de variadas formas, é porque ele tem uma significação, um significado muito importante naquela cultura, né? Então, areia, para uma pessoa que vive no deserto, tem várias palavras para areia, porque eles têm areia fina que voa, que está parada, pesada, grossa, brilhante, não brilhante, fosca. Você, para mim, que não mora no deserto, tudo é areia. Para ele, não. Existe diferença entre as areias. Para uma pessoa que vive na neve, um inuit, um esquimó, existe a neve fofa, a branca, a transparente, a dura, a pesada, a cortante, a afiada, isso, aquilo, a neve úmida, a neve seca. Eles têm tudo lá, sei lá, eles têm muitos nomes para neve. Dezenas de nomes para neve, talvez. Por quê? Porque a neve enche o coração, a vida, a mente, o universo deles é neve. O outro universo é areia. Agora você chega numa cultura onde eles têm 22 palavras para oferta, é porque a oferta enchia a cabeça, o coração, a vida, a prática deles em tudo, entendeu? Então, eles não podiam receber nada aqui. Se uma pessoa morria, dava oferta, se a pessoa ficava doente, ofertava, se ficava sã, era oferta, se paria, dava uma oferta, quando crescia, dava uma oferta, quando cortava o prepúcio, dava uma oferta, quando a pessoa era nomeada para um cargo, dava uma oferta, quando a pessoa ia visitar um profeta, dava uma oferta, quando comparecia o templo, dava uma oferta, quando a pessoa pecava, dava uma oferta, quando a pessoa pegava uma coisa sagrada, dava uma oferta, quando a pessoa não devolvia a oferta no tempo certo, ele dava outra oferta. Rapaz, era um negócio sério. Por quê? Porque eles viviam um clima
teocêntrico. Tudo girava em torno da relação deles com Deus, né? Nós não. Tudo gira em torno do dinheiro e de nós mesmos. A gente já acha estranho. Ah, demais, isso é demais. Isso é demais porque nós somos espiritualmente de menos. Se nós fôssemos espiritualmente normais, isso que a gente acha que é demais, a gente diria que é normal. Entendeu? Tudo é demais, demasiadamente pesado para quem é fraco. Como nossa vida espiritual é fraca, as demandas de Deus são pesadas. Mas quando o Espírito de Deus está em nós, as demandas de Deus são leves. Por isso ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas ele pede que nós entreguemos a vida por ele. Ninguém pede tanto quanto Jesus. Mas nem o fardo pode ser levado com tanta alegria e com tanta facilidade como o fardo de Jesus, quando a pessoa é de fato dirigida pelo Espírito de Cristo. Entendeu? Então essa é a questão. Aí cada um vai ter sua experiência com Deus. Um diz, isso aqui eu acho que não, esse aqui eu acho que não, esse aqui... Tudo bem, você tem. A igreja não fiscaliza, a igreja não obriga, a igreja não pressiona, não é verdade? Esses são, assim, diálogos reflexivos na doutrina, para entender. Porque são práticas que existem, a gente precisa refletir nas nossas práticas, né? Para entender, para dar um sentido, uma razão às práticas, a partir do que a Bíblia diz, o que a gente entende. Mas as pessoas também têm o direito de ver diferente. Mas cada um vai responder diante de Deus por esse ver diferente. Né? Ou ver igual. Deus, nós todos vamos dar conta dele. Ele está julgando cada coração. Ótimo. Então, amigos, nós nos despedimos por enquanto, por aqui, e pela graça de Deus, nós tentaremos aí dar sequência, viu? Na verdade, olha aqui, pastor Demóstenes, quantas perguntas. Essas são as perguntas que mandaram, viu? Que mandaram para mim, né? Para poder a gente gravar esse bloco de perguntas e respostas a respeito de fidelidade cristã. Então, amigos, a gente fica por aqui, que a graça de Deus possa ser abundante na sua vida. E, pastor Demóstenes, alguma consideração final ou gostaria de fazer a oração final com a gente? Vamos fazer uma oração. Ótimo, por favor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter esses momentos de meditação, reflexão, diálogo sobre Tua palavra, nesse aspecto específico da mordomia cristã. Pedimos que o Senhor abençoe todos que assistirem essa gravação. O Espírito de Deus ilumine cada coração, cada mente, cada família. E que todos, dirigidos pelo Espírito de Deus, façam o seu melhor, de acordo com aquilo que lhe foi mostrado, de acordo com a Tua palavra, para a glória do Teu nome, para crescimento espiritual e também, que é o propósito da mordomia, para ser um testemunho para a salvação de outros. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.